Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um Gregário Cycling. Hoje comigo a gregária Ana Lídia Borba, a gregária mais móvel que a gente tem aqui na Gregário Cycling. Aninha, você está em São Paulo? Onde é que você está? Em alguma parte desse mundo? Dessa vez estou em São Paulo. Agora, entre finalzinho de ano, comecinho de ano, fico um pouquinho mais em casa, um pouco menos de viagens de eventos, de competições, obviamente. Mas daqui uns dias começa tudo de novo, né? Então, aproveitando o máximo para, enquanto está em casa, ter um pouquinho mais de rotina, encaixar um pouquinho melhor os treinos e, claro, estar aqui com vocês no Gregário Cycling com um convidado super especial hoje, né, Ronaldo? Pois é, isso aí, ó. Eu vou contar um pouquinho sobre o nosso convidado. Ele tem nada mais, nada menos que 25 anos de BMX, 3 Olimpíadas, Londres, Rio e Tóquio, só 13 vezes campeão brasileiro de BMX, campeão brasileiro de MTB XCE, né, em 2023. Ele também, que é treinador, né, Renatinho Rezende. Conta um pouquinho pra gente como é que tá o BMX no Brasil, antes de mais nada. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como vocês falam, para quem estiver aí ouvindo a gente, para vocês também é um prazer estar aqui com vocês, sou fã do Gregário. Bom, hoje o BMX no Brasil, né, como você falou, eu competi as 3 Olimpíadas, né, de Tóquio, eu dei uma pequena até desligada até do BMX durante um ano, assim, e entrei com tudo no mountain bike, mas respondendo a sua pergunta... Nós vamos entrar nesse assunto ainda. A gente vai entrar nisso, né? Nós vamos Mas entrar nesse respondendo assunto, a sua pergunta, no último ciclo olímpico a gente não conseguiu vaga no masculino, que foi para Paris, e a gente conseguiu no feminino com a Paola, e eu sinto que está vindo uma geração muito forte de novos atletas para o Brasil no BMX. Tá uma galera vindo bem forte. Eu hoje do outro lado ali, né, do lado de fora da pista, mas trabalhando bastante nos bastidores como treinador. E eu vejo um futuro muito promissor para o BMX do Brasil. Você também é treinador de atletas mirins. O BMX é um esporte mais para jovens ou a gente também tem adultos competindo? É um esporte de muita explosão, né? O tipo de treinamento, por exemplo, é bem diferente do ciclismo de estrada, que é um exercício ali mais cíclico, com uma intensidade um pouquinho menor, lógico. A gente tem aí, em alguma parte, você tem também fazer treinos em intensidades mais altas, mas o BMX me parece que é uma competição muito rápida. Eu não sei quanto tem a duração, né? O que você tem em média de uma competição de média de BMX. 30 a 40 segundos uma prova de BMX. Pois é. Então acredito eu, aí você pode falar melhor, né, sobre esse assunto, seria assim mais um esporte para iniciação, né? A gente tem aí, depois eu vou linkar um pouquinho também com o ciclismo de estrada, eu fui me informar, o Wout van Aert veio do BMX, o Peter Sagan veio do BMX, pode até exemplificar outros ciclistas. Estou jogando para o ciclismo de estrada porque tem muita gente que assiste, ouve a gente, né, que é do ciclismo de estrada, mas é importante a gente também falar aqui que é a iniciação de muito ciclista que lá para frente vai se tornar um mountain biker muito bom, ou mesmo vai criar habilidades suficientes para fazer também, por que não, ciclismo de estrada. Mas como que é um pouquinho nessa questão, né, de competição? Ele atrai realmente mais jovens, você tem atletas mais velhos, eu sei que tem competições master, né, de BMX. Conta um pouquinho como que é, né? Inclusive até um pouco da preparação que um atleta de BMX, um piloto, né, de BMX, tem que fazer como preparação. Bom, o BMX eu acho que seria a porta de entrada do ciclismo, né? Por estar em um ambiente fechado ali, né? A pista de BMX, eu acho que começa por aí, pela segurança. Eu acho que hoje eu tenho um filho de 3 anos e ele anda um monte na pista de BMX e não tem como, né? Eu morro de medo, sei lá, de ir na ciclovia com ele ainda é um pouco tenso. Então, assim, a iniciação, o BMX é perfeito no ciclismo de uma forma geral, né? E eu acho que é o esporte é um dos esportes do mundo, assim, que tem o campeão mundial mais novo. Porque com 8 anos já se tem um campeão mundial, claro que na categoria Challenge, né? E isso entra no profissional ali com 17 anos, que é a categoria Júnior. Mas já tem os campeonatos mundiais, já tem a categoria, né? Antes era 6 anos, era até 6 a mais nova e agora é 8. Que eu acho que eles acharam que estava muito cedo ainda, eu acho. Então, assim, acaba que eu até tomo um pouco cuidado com isso, assim, até com os meus alunos, eu trabalho com a base também, né? A gente tenta
É porque é um esporte que começa realmente muito cedo, já tem competitividade muito cedo, e o cara, né, entra na Júnior ali, aí criaram até a Sub-23 no BMX antigamente, na minha época, né, depois de Tóquio, que começou a ter a Sub-23, porque os atletas de Júnior não conseguiam andar com os de elite. E respondendo até sobre a idade, o campeão olímpico tem 33 anos, que é teoricamente velho. Quando eu entrei na Júnior Elite com 19, né, eu entrei com 19 na Elite, o pessoal de 30 já estava, tipo, parando, já estava, tipo, muito difícil quem tinha 30 anos. Hoje eu estou com 33, tomei decisões, assim, de parar, mas se eu quisesse estar competindo, eu acho que hoje com tecnologia, com treinamento, com fortalecimento, né, principalmente fortalecimento de core, o BMX machuca muito a lombar pela explosão ali de saída, então, com mais conhecimento, né, de uma forma geral, científico e tudo, os atletas de BMX estão conseguindo ter uma carreira mais longa, né? Aí, com esse campeão olímpico, foi o 4º ciclo olímpico dele. Ele começou comigo, ele tem minha idade, né? A gente foi junto para Londres, para Rio e Tóquio, e agora na 4ª Olimpíada ele ganhou. Ele nunca tinha ganho medalha. Mas é um esporte também que, se você não começa muito cedo, é praticamente impossível de você conseguir performar a nível até nacional na categoria elite, assim, sabe? Assim, cedo 7, 8, 9, até uns 10. Começou com 12, 14, a gente já pode considerar que é um pouco tarde, pelos fundamentos mesmo, né? Que é até, né, quem começa ou no mountain bike ou até ciclismo de estrada, né? Se você começa um pouco mais tarde, para tirar a roda no chão, principalmente, porque às vezes eu falo ciclismo de estrada porque eu gosto de dar uns pulinhos na bike de estrada. Olha, nós vamos chegar lá também, assim, tá? Nós vamos chegar lá também. Nós vamos chegar também na sua... Mas assim, principalmente no mountain bike, né, o pessoal que é mais old school, é muito difícil, porque as rampas vieram depois, né? Então, depois de uma certa... É tipo inglês, né? Pra gente aprender, as crianças aprendem com maior facilidade, e a gente vai tentar aprender inglês depois. Eu falo por mim que hoje eu falo e tudo, mas eu apanhei bastante depois de velho para aprender. Então, acho que seria mais ou menos isso, assim, né? Para as crianças vir desenvolvendo a técnica do salto, o medo, eles aprendem a saltar em rampas menores, eles são pequenos, se eles caem, não machuca, é levinho, né? Pesa 30 quilos. Então, acho que todo esse processo, assim, dessa base, ela vem um pouco mais leve, assim, na infância. Eu acho que por isso o BMX também é um esporte tão de base para todos, né? Porque quem faz o BMX consegue dominar praticamente todas as bikes que a gente tem, né? De mountain bike. Tem o atual campeão olímpico de ciclismo de pista, que é um holandês, que me fugiu o nome dele aqui agora. Ele tem até um documentário dele, que ele era do BMX e ele parou. Ele era muito bom no BMX, mas ele parou com o BMX porque ele estava com o ombro saindo muito do lugar. Ele tinha enfim, nas quedas, enfim, e acabou indo pro ciclismo de pista. Eu acho que ele tem 5 medalhas olímpicas, e veio da base do BMX. E tem um pouco essa questão também, né, que para o mais velho é sempre mais difícil, inclusive, para você se recuperar de queda, né? Sim. Então, acredito eu que você, além de perder essa agilidade, esse tempo de reação, se você cair, um cara que nem eu, 50 anos, meu Deus, é uma tristeza para a gente conseguir voltar, né? Então, Renatinho, você estava comentando um ponto que eu acho que é super interessante. Eu acredito que você esteja falando do Love Racing, né? Que inclusive foi o melhor, de novo, o ganhador. Ele acabou de ganhar uma prova em Rotterdam também. É o maior velocista que a gente tem na pista, né? O cara realmente é um monstro. E você colocou a questão da base e da questão do medo, obviamente, e o BMX tem outros componentes também que são muito interessantes se a gente pensar enquanto base para ciclismo, né? Então, você aprendeu a usar, por exemplo, o quadril, né, que vocês usam muito, né? E aí vem desde o pump trackzinho lá, e depois na pista e tudo mais. A habilidade que vocês largam com muita gente ali, então tem essa proximidade, esse toque, né, essa agilidade que vocês têm que adquirir. Mas tem um ponto muito interessante que é o trabalho de P-Max, né? E aí eu tenho certeza que o Ronaldo vai gostar mais ainda de perguntar sobre isso. Mas o pico de potência já medido, a maior potência já medida em um ciclista, e as vários primeiros lugares ali, são
no final da primeira rampa, depois da largada de vocês ali, que vocês vêm com uma velocidade alta, uma cadência altíssima e um torque altíssimo também. Sim. Então, os maiores recordes ali de Pmax são da tua turma, da turma do BMX. Como é que você vê isso enquanto, obviamente, quanto que isso é treinável, ainda mais agora que você é treinador também, né, principalmente nessa base, nessa infância, e até que ponto isso é o grande limitador que chegou uma hora e falou, cara, esse aqui não tem o pico de potência tão alto, vamos logo empurrar ele para a estrada, vamos logo empurrar ele para outra modalidade, porque aqui não vai dar para ele. É curioso você falar isso, porque eu nunca fui o atleta mais potente. Eu sempre fui aí uns 5 a 10 quilos mais leve do que os principais atletas, assim, da minha geração, assim. Só que eu conseguia ter um meio de pista muito rápido no BMX. Né? Eu bati aí 2.000, 2.050 watts em testes e tudo, 1.900 a maior parte do tempo, e na parte de pico ali chegava em 2.000 e pouco. Só que os caras fazem 2.400, 2.500, né? Eu não sei qual que é o recorde aí, mas eu sou amigo do campeão olímpico de Tóquio, que é o Nick Kiman. Até veio aqui em casa e tudo. Eu vi, o Renatinho, 1.400, 1.500. Oi? É 2, desculpa, né? te interromper, eu vi um teste de um rapaz uma vez do BMX, não vou me recordar o nome, óbvio, mas um teste de 6 segundos na Watt Bike, ele fez 2.300 watts. Isso, assim, para quem pesa 80 e pouco, próximo de 90 quilos, é o normal, assim, no BMX, sabe? O que é mais, eu falo que é mais admirável, porque esses caras são leves também, né? Uma coisa é você ser um cara forte, grande, pesado, 80, 85 quilos, que eu sei que também tem muito piloto de BMX que tem mais ou menos esse peso. Mas você pegar um cara, não sei quanto você pesa, mas não deve estar mais de 70 quilos. Você fazer... Agora ou na época do BMX? Não, na época do BMX. Agora também, era pelo de que eu tô vendo... 75 a 78. E eu pois fazia mas isso de quase, a maioria das vezes ali próximo de 2.000 watts e, né, na época mais próxima das competições importantes batia 2.100, assim. E uma curiosidade, né, a gente pode até falar mais disso, mas no Campeonato Brasileiro que você citou de mountain bike Eliminator, que é uma prova de 1 a 2 minutos, né, eu estava com 68 quilos e fiz 1.748 watts na largada. Foi o meu recorde, acho que junto com a adrenalina, com tudo ali, foi o meu recorde até hoje, assim, né, eu treinei bastante tempo para essa prova em específico, e desde que eu perdi bastante peso, assim, foi o mais alto que eu alcancei. E, Renatinho, você ganhava peso propositalmente perto das provas de BMX mais importantes, exatamente para ter um pouco mais essa carga, e o peso corporal, né? Porque no BMX, diferente da prova de estrada, do mountain bike, a arrancada, o movimento todo é feito em pé, então o componente peso dá uma ajudada ali também, né? Sempre foi, eu sempre até mudei um pouco a minha cabeça sobre isso. Eu achava, por todo mundo ser muito pesado assim, né? Tem a perna muito grande, eu lembro meu pescoço, às vezes eu vejo umas fotos, meu pescoço era muito mais largo do que hoje, né? Eu vejo as fotos hoje e falo, cara, eu achava que eu era muito fraco, né? Assim, vamos dizer assim, de musculatura superior e tudo, e hoje eu vejo como não era, mas comparado com os outros, né? Mas o que eu ia falar é que eu sempre me preocupei em estar um pouquinho mais pesado do que era o meu natural no BMX. Só que depois que eu migrei, assim, pro mountain bike, né? Depois a gente vai falar um pouco mais disso, eu vi o quão potente eu conseguiria estar sendo leve. Então... E uma curiosidade do BMX, e que é muito particular, eu acho que é um dos motivos que a gente consegue aplicar tanta potência, é pela técnica na saída de largada. Porque tem o Ronaldo vai na pista lá de Indaiatuba, ele já viu o gate, né? O gate, ele tem, só explicar um pouquinho para vocês, é uma chapa que ela fica em pé para todo mundo, e tem um aviso sonoro junto com uma luz, né? Tem uma fala, e daí tem a luz, e a hora que acaba a luz até o gate cair, tem um tempinho. Então é o momento que todos os atletas, né, vamos dizer que a minha mão aqui é a bicicleta e o gate é a outra mão. A gente vai para trás e na hora que o gate vai cair, a gente vai para frente e tenta passar o mais próximo possível dele, e tem toda uma mecânica, o corpo para frente, a posição perfeita para conseguir aplicar toda a força. Então, e tudo bem automatizado, né? Porque e tudo muito treinado desde sempre. Parar de falar, você já tem que
colocar Então, só que aí o que acontece? Antigamente, acabava a voz e era sempre no mesmo tempo que o gate caía e vinha a luz. Aí alguns atletas estavam fazendo o que a gente chamava de slingshot, que eles chegavam quase 1 metro para trás, ficavam esperando a hora certa e saía, aí meio que roubando, vamos dizer assim, entre aspas, e era uma manobra que assim, não era legal, né? Os caras vinham muito e tal, então o que eles fizeram? A hora que acaba a voz, né, a fala, né, que é basicamente em inglês, mas basicamente atenção pilotos, olhem as luzes, né, fiquem prontos e tal, e é aleatório, é random start, né, ok, riders, random start, riders ready, watch the gate, watch the gate, a hora que acaba o gate até a luz, que tem a luz e também o barulho, que é no mesmo tempo, é de 0 a 4 segundos, a 2 segundos, perdão. Então, não tem como você antecipar, você tem que esperar a luz ou o som, né? Tem alguns atletas que eu prefiro largar na luz, porque é muito mais difícil entrar alguém na frente da luz, esse é o meu raciocínio, do que tocar uma buzina, do que um carro que está passando buzinar, ou alguém gritar. Então, eu fico mais focado ali na luz, mas tem atletas que preferem o som. Então, toda essa técnica envolvida, né, faz gerar essa, que a gente pode dizer ali, de cada atleta conseguir a pedalada mais perfeita possível, né, e com clipe, e tanto a empurrar quanto puxar, e, enfim, basicamente é isso. Não sei se eu me estendi muito, mas não, mas é muito interessante porque é um movimento bem diferente. A largada randômica, né, a largada que varia, ela é um movimento que começou a acontecer em todos os esportes de reação, inclusive na Fórmula 1, né? Então, para o nosso ouvinte que acompanha a Fórmula 1, isso também acontece para evitar que os pilotos fiquem com esse vício do tempo de largada, obviamente, né, e acabem fazendo uma manobra nesse sentido. Mas eu lembrei o porquê que eu entrei em todo esse assunto, né? Por causa da potência e o peso. Parece que a gente está largando em uma descida muito grande. A gente não tem câmbio, né? Não tem marcha. Só que as 4 primeiras pedaladas, o ângulo, ele não é um ângulo tão inclinado. É mais ou menos 15 a 17 graus. Então, o peso potência conta muito ali. Lá no final da descida, quem é mais pesado realmente vai render um pouco mais. Só que ali daria ali uns 5, 6 metros, é quase um plano, assim, sabe? E a relação que a gente usa para a cadência, vocês têm ideia da cadência? Consegue imaginar? Então, eu ia chutar alguma coisa perto de 150, entre 120 e 150 no pico de cadência ali. 230, 220. A cadência é muito alta, porque nesse começo está todo mundo um do lado do outro. Nessa primeira descida é por aí, 230. O cara tem que movimentar a perna nessa velocidade. Depois da primeira rampa, a gente ali nos 60, 70 por hora. Okay, aí a cadência vai lá em cima. Eu já cheguei a atingir 245 no rolo de cadência. Caramba. Foi o meu recorde no rolo. E qual o tamanho do pé de vela que você usava, Renatinho? 175 milímetros. Até a Olimpíada do Rio, eu usava 180. Todo mundo no BMX tinha muito isso, assim, de pé de vela grande. E daí depois da Olimpíada eu falei, vou testar um pouco menor. E agora eu quero diminuir um pouquinho mais para testar. E agora eu acho que a gente vem com muitas crenças, né, assim, do esporte, tudo cresce muito com isso. Todo mundo usa isso, né? E depois a gente vai abrindo um pouco a cabeça, depois que eu virei treinador e tudo. E eu acredito muito no que é cada um, né? Assim, tem atleta que vai ser ele é grande, mas ele vai ser melhor com um pé de vela menor, né? Não é o padrão, assim, né? Eu era muito fora do padrão. Eu não tinha a saída. Tem muitos vídeos que eu saía em 7º, em 8º e chegava em 4º e classificava, né? Numas quartas de final de Copa do Mundo, nível altíssimo, né? E saía em 6º e chegar em 1º. Eu conseguia ter um meio de pista muito rápido. Então, eu acho que a característica de cada um conta muito, né? Até para a escolha de relação e tudo mais. Me passa uma ideia, por exemplo, de relação, né, para os nossos ouvintes. O que é uma relação numa pista que seja uma pista rápida, né? Como a de Jogos Olímpicos, por exemplo. O que muda bastante, né? E é difícil de comparar, é o tamanho da roda, né? Porque a gente anda de aro 20. Mas a relação básica, vamos dizer assim, que é o arroz com feijão, seria 44-16. 44 dentes na frente
e o COG com 16. Eu acho que isso a gente sempre baseia nessa, aí uma pista é um pouco mais longa, aí a gente vai para talvez 45, ou 16, ou 47, 17, né? Que daí fica meio próximo, só que com um pouco mais de corrente. Isso aí é discussão para muito tempo, isso de trocar a relação do BMX. Tem gente que gosta com mais corrente, com menos corrente, enfim. Aí é o que vai na característica de cada um e o que eu acredito que cada um fica mais confortável também. Renatinho, e aí você falou dessa questão do meio de pista, só antes do Ronaldo fazer a transição definitiva, você acha que esse meio de pista ser tão bom se deve à pilotagem, alguma característica específica da tua distribuição de potência? O que é o que chamava atenção, né, ou que era o seu ponto de destaque, vamos colocar assim, que fazia ter esse meio de pista tão favorável? Lembrando que para os nossos ouvintes que meio de pista a gente está falando de 15 segundos de prova, né, 20 segundos. Seria aí... Meio de pista seria da primeira curva até a chegada, né? Que seria aí 20 e poucos segundos. E que é bem rápido, né? Para essas ultrapassagens, tudo era bem legal que eu fazia. Eu acredito que é uma junção de fatores, assim. O primeiro seria a técnica. Eu sempre fui muito técnico, assim, sempre treinei muita técnica. Resistência. Eu acho que eu tinha um pouco mais de fibra, assim, não sei... o quanto entra de resistência aí nessa parte, mas eu sentia que na última curva eu tinha praticamente a mesma potência da primeira, e isso é bem difícil de conseguir, né? Pensar ali em 35, 40 segundos máximo, né? Eu conseguia no 30 segundos estar com uma potência bem alta, e eu acho que uma das coisas e talvez seja o principal, era a coragem, assim, de andar no meio, porque você tá no BMX, saltando as rampas ali, e você está seguindo o cara, você está na zona de conforto. Eu tinha que sair dessa zona, e muitas vezes eu caía, né? Eu tenho algumas lesões, alguns pinos aí, placas, e eu sempre fui muito corajoso, e eu sempre acreditei muito. Então eu colocava bikes em lugares que eu poderia cair, e muitas vezes eu caí. Então, como eu via que essa era a única opção que eu tinha de ir para uma final de Copa do Mundo. Eu fiz 5 finais de Copa do Mundo. Então, assim, era a única opção minha. Eu fiz de tudo. O pessoal até falava, né, que você é ruim de largada. Eu era muito bom de largada. Com a força que eu tinha, a largada que eu tinha, minha largada era muito boa. Só que eu nunca tive a potência, né, que os caras tinham. Então, muitas vezes eu segurava um pouquinho a largada, que é o ponto crítico, é ali na primeira rampa, que é um salto de mais ou menos 10 metros de vão, e tá todo mundo mais ou menos essa distância, assim, um guidão do outro. Então eu me preservava um pouquinho ali e ia atrás, e daí correndo bastante risco no meio da pista, com a parte técnica boa e com resistência. Então acho que essa combinação assim que sempre deu muito certo. Ô Renatinho, as pistas elas têm um padrão, a gente está falando aí de 30, 40 segundos, elas têm que ter obrigatoriamente a mesma medida, por isso que dá mais ou menos esse tempo de competição. Ela vai ter aí de 350 a 400 metros, e teoricamente, por exemplo, o gate teria que ter um padrão, mas cada pista que a gente vai no mundo é uma ondulação e é uma velocidade que a chapa cai. E assim, até é difícil a gente ter parâmetros assim, né? Tipo assim, porque cada pista é diferente, por exemplo, nos Estados Unidos, em Chula Vista, que é onde até fiquei durante 2 anos, 2014 e 2015, eles fizeram uma pista que era réplica da Olimpíada. Eles fizeram réplica de Pequim, depois uma outra pista no mesmo lugar, assim, do lado, réplica de Londres e depois réplica do Rio. E só que, assim, era réplica, mas era totalmente diferente, assim. Eles tentavam imitar um pouco as rampas, mas eu acho que é meio que impossível fazer igualzinho. Daí muda o vento, muda tudo, assim, né? Então, tem umas pistas que... Eu acho que eu vi vídeo seu, não sei se procede, mas você ajudou a fazer a pista das Olimpíadas do Rio? Ou não? Não. Tá. Porque eu lembro, pelo menos eu vi vídeo de você na pista antes dela ficar pronta. Assim, você não teve nenhuma participação. Eu fui bem prejudicado. Eu nunca falei muito disso, mas na Olimpíada do Rio, agora nessa última Olimpíada, eles abriram bastante para o pessoal treinar. É a pista que os franceses treinam, até por isso que eles fizeram primeiro, segundo e terceiro, mas na pista aqui do Rio não se podia andar. E quando eles abriram para treinar, eu quebrei a clavícula um pouco antes. Então era Olimpíada no meu país, eu fui o atleta que menos treinei. E não podia nem chegar perto, não podia, né, nada assim na pista, ficava
lacrada, e daí tinha, né, teve ali nos dias antes e tal, acho que 1 hora ou 2 horas, 2, 3 dias, e foi que eu treinei, assim, nessa pista. Ah, e uma coisa legal para falar, já emendando, vai reinaugurar a pista do Rio. Eu estou muito empolgado, muito feliz com isso. Veio essa lembrança aí que eu andei muito pouquinho, né, na pista que é minha favorita, assim, muito legal no Brasil, e estava abandonada. Quantas pistas a gente tem, Renatinho, aqui no Brasil? Pistas? De Supercross? Quais são as cidades? De BMX olímpica, em geral. Pista olímpica a gente tem 3, que é Londrina, Curitiba e agora o Rio, né, que vai voltar. Tá, mas no geral, com pista sem ser olímpica... No geral, eu não vou saber o número exato, mas... Mas tem bastante. Você acha que tem bastante. O quê? Mais de 20, assim? Tem, deve ter umas 50 pistas. Talvez um pouquinho mais até. Tipo, pista que dá para fazer um campeonato brasileiro, por exemplo, a gente deve ter umas 5, 6, entendeu? Que suporta uma competição grande. E a pista olímpica, né, a diferença é o gate, que para ter competições, para ter Olimpíada, precisa ter um gate de 8 metros, que é o gate olímpico, o gate do BMX Supercross. Aí, na pista do Rio, só tinha esse gate. Eles construíram um do lado que são para as crianças, né, para challenge, para quem é mais velho, e tem muita... o BMX tem categoria até 50 anos, que o pessoal, né, continua fazendo e tudo. Então, esse gate profissional de 8 metros é só para Júnior e Elite Sub-23, masculino e feminino, e estão construindo ali no Rio um gate de 5 metros, que daí dá para ter, né, um campeonato brasileiro, dá para ter qualquer competição e dá para ter iniciação também. Então, isso é muito legal. Então, pistas, né, que com 2 gates, a gente tem 3 pistas no Brasil. Renatinho, e aí você falou, né, da quantidade de pistas que a gente tem no Brasil, que é muito diferente, por exemplo, do nosso universo do velódromo, né, que é super restrito no Brasil. E um dos lugares, obviamente, que tem uma boa pista é em Poços de Caldas, né, que é, eu acho que o paraíso do ciclismo aqui no Brasil. A gente já falou algumas vezes. Você tem pista de BMX, você tem pista de XCO, que ano passado recebeu a CIMTB, tem estrada para rodar. As estradas são incríveis para pedalar aqui. Para fazer gravel ou mountain bike maratona também à vontade, né? Como é que estar inserido num ambiente que tem tantas opções para pedalar e que tem tantos bons atletas, né, também? Porque tem você, tem o Diego, que está no bike trial, né, que é uma modalidade que a gente nem fala muito aqui, tem agora os meninos da estrada. Como é que é esse... José Gabriel está aqui também, que é do Gabriel, né, do mountain bike. O Sherman morou aqui muitos anos. Bom, é um privilégio muito grande, né, tá aqui em Poços e poder... Antes, né, quando eu estava no BMX, em relação a, né, a vida conseguir classificar para a Olimpíada e tudo, eu não conseguia aproveitar muito isso, mas agora, nossa, eu pedalo com o pessoal da Loop, que está com o Zé Gabriel, com o Sherman, e agora o Sherman não está mais aqui, mas eu pedalava muito com eles, de roda sempre, né, no ciclismo de estrada eu sou sprintista, mas tem muita serra que é impossível subir com eles. O Nicolas vem para cá, ele vem de vez em quando para cá treinar com a gente também. A gente está numa região assim muito privilegiada em todos esses sentidos, assim, sabe? É muito legal. Você falou sobre a pista de BMX. A nossa pista de BMX aqui é um pouco pequena, na verdade, e está sendo construída uma pista dessa de BMX Supercross a nível olímpico. Então, assim, vai ficar completo a cidade. A gente tem até uma associação de ciclistas aqui, Associação de Ciclistas de Poços de Caldas, e a gente quer homologar a cidade como capital mundial do ciclismo. Eu não sei muito bem as regras para isso, nem se existe, mas o nosso presidente fala muito disso. Ele fala, cara, eu vou comprovar, nenhuma cidade tem tanto atleta assim, tem tanta diversidade, tem tanta pista, tem tanto lugar para pedalar. A gente a gente tem uma sede da associação que daí pode ter eventos, né? Já teve muitas palestras, pode fazer churrasco, a galera, os grupos de pedal, enfim, a gente está muito privilegiado aqui. Eu acho que tem tudo para cada vez crescer mais o ciclismo aqui na cidade. Isso é muito legal fazer parte. E como é que está essa parte para iniciação e para transição, né, dessas crianças que fazem? Porque o Ronaldo sabe bem, né, ele tem filho fazendo BMX e andando na pista ali também em Dayatuba. Aí em Poços a gente vê, né, essa coisa da escolinha infantil, a gente vê o pump track ali, que está sempre bombando, tem 2 pump tracks
atividade legais, né, públicos. Como é que tem sido essa parte de pegar as crianças que estão fazendo aula e tentar encaminhar um pouquinho essa transição para experimentar outras modalidades do ciclismo? Até antigamente eu sentia que tinha uma barreira, assim, sabe, de quem faz BMX, a gente usava as roupas largas, né, e achava estranho quem saía com o shortinho coladinho, capacete aberto, andava sem capacete, era uma coisa que se quebrou muito, assim, hoje é muito legal, e hoje os meus alunos, eles fazem treinos na mountain bike, treinos na speed, e vão se descobrindo, né, isso é muito legal, assim, você vê essa possibilidade, vê todo mundo fazendo isso, porque às vezes um menino, ele é muito forte, mas ele não tem tanta técnica, né, e isso não só para ciclismo de estrada, para mountain bike, mas até o BMX, e hoje a gente tem crescendo muito o BMX freestyle. E tem muitos meninos que estão no BMX Racing que gostam de saltar, né? Que não são tanto da competição, eles começam ali né, e ter esse direcionamento é muito legal. Ô, Renatinho, até falando sobre isso, você em relação à formação de atleta, né? Você pegar um menino que nem o meu filho, né? Tem 8 anos, você dá prioridade à parte técnica, seria, né, o ideal, você dá prioridade à parte técnica quando ele é mais jovem, e quando ele é mais formado, você dá prioridade à parte física, é mais ou menos isso? Exatamente. Eu acho que é muito... A gente faz sprints, né, os meninos fazem academia, principalmente para... Né, eu tenho alunos de 10, de 12, 13, 14... E assim, principalmente 10, 11, 12, eles até vão na academia, fazem, né, muitos exercícios, principalmente para ir aprendendo, né, com quase nada de carga, mas aprender ali a saltar, aprender a agachar, a equilibrar, né, coordenação e tudo. Mas o principal é a pista. Eu acredito, né, eu acho que tem até muitos estudos sobre isso, que não adianta, eles não vão ganhar força muscular, né, assim, é algo muito natural. Tem uns meninos de 10 anos que são mais fortes que outros. Dificilmente você consegue, talvez, treinar muito, focar muito para ganhar muito pouquinho, né? Tem todo o treinamento, mas eu acho que o principal é a parte técnica, porque se ele, né, não aprender a saltar até chegar, por exemplo, 16, 17 anos, quando chega com 17, chega na categoria júnior, que tem que saltar a sessão pro, já tem que descer o gate de 8 metros. Então, às vezes, eu já vi muito acontecer isso, de o menino ser muito forte, ganhar tudo até 16 anos, só que ele não sabe saltar. E daí ele tem que ou, né, parar ou ir para outra categoria que não seja profissional. Então, eu acredito muito na técnica e aprender realmente a técnica, né? Porque muitas rampas você vem com velocidade, se você segura a bike, você consegue saltar, né? Mas você consegue saltar devagar, né? Você consegue fazer um manual, você consegue dar a largada indo para trás e para frente, né? E é difícil, até principalmente com os pais, porque às vezes o menino vai piorar um pouquinho, vamos dizer, o desempenho dele, para ele aprender a fazer do jeito certo. Ponto que eu entrar, eu vou contar aqui, que acho que vale a pena a gente contar esse caso. Eu já levei o meu filho, né? Ele tem 8 anos, e eu já levei ele em 2 festivais. E aí, normal, gente, 8 anos, e aí, lógico, tem crianças ali de 9, 10 até 14 anos, se eu não me engano, festival. E eu via uma coisa meio normal, você vê o pai cobrando uma criança de 8 anos para ela ter resultado. E eu até brinquei, né, porque eu lembro de um pai falando assim, se você for primeiro agora nessa bateria, você vai ganhar um Kinder Ovo. E aí eu cruzei essa criança onde fica, né, o gate ali para eles saírem depois para a pista mesmo. E a criança chegou para mim, eu estava conversando com meu filho, a criança me tocou assim a mão, e eu tinha ouvido já o pai falando, né? E ela falou, meu pai, eu tenho que ganhar essa bateria, porque o meu pai vai me dar um Kinder Ovo. Então, assim, eu acho que também existe uma preocupação de também treinar um pouquinho a cabeça dos pais. Eu sei que ainda falta um pouco de informação em relação a isso. É normal, mas a gente tem que treinar os pais também para não botar pressão numa criança de 8, 9, 10 anos, porque não ela vai começar a ter algum tipo de performance, a competir mesmo depois dos 12 anos. Antes disso, é brincar, é curtir. Processo de maturação, eu já lidei com atletas de várias idades
E eu já vi menino que não performava nada com 14 anos e com 20 anos o cara virou um baita atleta. E o inverso também, né? O cara era um baita atleta com 14 e com 20 ele era um dos piores. Então, a gente precisa entender tudo isso, né? E eu acredito que você tem esse problema também, porque os pais não devem cobrar só os filhos, mas às vezes cobrar você, que é o treinador, né? Sim, sim. Eu acredito. Eu sempre tento explicar que o trabalho é a longo prazo, né? Eu trabalho com os meninos e tento ter muito cuidado até com essa cobrança, a disciplina, né? A gente precisa ter uma certa disciplina, mas eles precisam ter momentos de criança, precisam, né, ter outras coisas e ir crescendo no esporte, né? Não tem como a gente ficar só preocupado em, sei lá, ser campeão brasileiro, ser campeão mundial com 10, 12 anos, com uma baita pressão, chegar, né? Por exemplo, depois de Tóquio, foi tudo tão intenso para mim. Depois do terceiro ciclo olímpico com 5 anos, né? O último ano teve 5 anos. Eu falei, não, eu preciso de um tempo. Aí a gente vai fazer a mesma coisa quando eu chegar com 15, a criança vai falar isso? Não, peraí, pai, mãe, não, eu preciso descansar, não, tá muito sério para mim, né? E já você começou com quantos anos, Renatinho? Eu comecei com 7 anos. E você teve essa pressão? Seus pais nenhuma. tinham uma cabeça boa? O meu pai é mestre de jiu-jitsu e a minha mãe é professora de ginástica rítmica. E eles sempre me ensinaram sobre uma conduta de atleta, né, sobre alimentação, sobre que um atleta tem que dormir cedo, mas isso nunca foi cobrado. Foi algo que eu queria ganhar a corrida, eu queria me dedicar, eu gostava, para mim era muito legal. E até tinha eu gostava de ser o atleta, entendeu? Mesmo com 12 anos, falando, não, gente, eu vou embora, porque eu vou dormir, que amanhã cedo eu vou treinar. Eu gostava desse lugar que eu tinha, assim, sabe? E era muito prazeroso para mim, e eu ganhava corrida, e eu falava, cara, dá certo isso, né? Essa dedicação que eu tenho, eu fazer tudo certinho, eu fazer tudo que o meu treinador fala. Meu pai sempre falou e eu tento passar isso para os meus atletas também, que não adianta só eu ser bom dentro da pista, né? Eu precisava ser um irmão legal, um filho legal, um amigo legal, que tudo isso contribui ali, né, para o resultado final da competição e tudo mais. Então, eu acho que se a gente for para esse lado que você falou, né, até do pai ali, que nessa troca, né, se você fizer isso, eu te dou isso. A hora que o menino vê que ele está fazendo pelo pai e crescer e ter esse entendimento, ele fala, eu vou fazer outra coisa, né? Eu estou fazendo isso aqui pelo meu pai, não por mim. Então, eu acredito muito nisso ali que é. Oi? Eu vou falar para você, essa foi a menor das coisas que eu vi lá. Eu vi pai apontando o dedo pro filho. Faz isso, faz aquilo, você não fez, tal. E eu já ouvi muito, né? Eu gastei não sei quanto com a sua bike, você não pedalou na chegada. Tipo assim, eu tento sempre no treino, né? E assim, é muito doido, principalmente no BMX, né? Porque os pais, né, que comandam o esporte, né, de criança, assim, que está crescendo, né? Eles se preocupam muito com uma roda de carbono, com um quadro de carbono, né? Mas não tem um treinador. Acabam indo muito pouco atrás de treinador, que, né, ou porque é caro, ou porque, enfim, tá melhorando, né? Tá tendo cada vez mais treinadores, mas assim, e grita para criança, pedala, mas tá numa reta só de pump, né? Não dá nem para pedalar, se a criança for pedalar, ela vai cair. Então, alguns valores eu tento, né, em conversa, eu faço clínicas, tenho um canal no YouTube, enfim, tento sempre ir mostrando esse lado assim, e que é um processo, né? É uma vida, de 10 a 12 anos para chegar em uma Olimpíada, né? Assim, e a criança, teve até um tempo atrás, eu tinha acabado de voltar da Olimpíada, aí começou um menino no BMX, ele era já mais velho um pouco, devia ter uns 12, 13 anos, era até um pouco... eu não gosto nem de falar isso, mas não era, assim, um porte físico atlético e tal. O pai chegou aqui, ó, Renato, atleta olímpico de não sei quando. E, tipo assim, aí já gera eu acho que o filho, a criança olhou para mim, assim, né? Tipo, é um pouco até fora, né, da realidade, não sei. E tem esses dois lados, assim, né? E eu acho que o esporte é algo tão lindo, tão legal, assim, o espírito esportivo, o fair play, o aprender a perder realmente, né? Porque às vezes os pais cobram tanto que a criança ela não aprende a perder, ela aprende a ficar em choque se ela perder, porque o que o pai vai falar se ela perder,
entendeu? Ele não tá preocupado que, para ele tá legal se ele chegar em segundo. É super legal, tem 12 anos, tá feliz da vida ali, corrido, pô, ganhou de outros, ultrapassou e saltou. Tem direto as crianças que falam, eu cheguei em segundo, mas eu pulei a mesinha. Tipo, eu cheguei em sexto, mas pulei a mesinha. Tipo assim, é uma baita vitória, né? E daí, mas meu pai falou que eu tinha que chegar em primeiro, né? Então, assim, mas você é tem bem esse complexo tipo... esse assunto, dá pra gente ficar muito tempo falando sobre isso, mas eu acho que os pais precisam... Você tem esse tipo de conversa com os pais ou não? Tem. Eu sempre tento conversar com os pais, às vezes até de acabar a corrida e o pai ficar bravo. Eu falei, deixa que eu converso. Tipo assim, às vezes a criança vem chorando e tudo, eu falo, deixa que eu falo, assim, sabe? Eu tento sempre até duro, proteger né? a criança, psicólogo também, né? E depois tento conversar com os pais. Falo, cara, ele errou e erra, abriu a curva, né? Porque acontece muito isso, né? Da criança esquecer, e daí faz a curva aberta, e daí, enfim, era para largar em direção à curva, né? E daí vai indo bem reto e tá na frente, mas é ultrapassado. E tudo é aprendendo, né? Não é o campeonato, né? Às vezes a gente... porque eu entendo que eles realmente vivem, eles se dedicam, eles vivem muito aquilo, às vezes só compete aquela competição. Mas é um esporte, né? Não é, assim, é a dedicação, é tudo, né? É um custo muito grande, é difícil. Só que é o esporte, entendeu? A gente está ali para ganhar, para perder, para aprender, principalmente. Eu já errei muito. Há pouco tempo, estava numa Copa do Mundo de Eliminator, queria poupar o máximo nas quartas de final, classificado, olhei para um lado, o Rubinho Donizete me passou do outro. Eu fiquei muito chateado, mas vou fazer o que comigo? Né? Assim, ou então se fosse meu pai, né? O cara já foi, não tem ninguém mais chateado do que eu aqui, né? De ter errado e tudo, e faz parte, né? Eu acho que faz parte do processo e a gente tem que sempre mirar lá na frente, né? Se a gente ficar só preocupado ali com o agora, né? O que eu falei da evolução, né? Às vezes eles acabam ficando 1-2 segundos mais lento na pista, andando certinho, fazendo a largada já na postura certa, talvez saltando uma rampa, que é um baita desafio, né? Os pais, não, vamos só fazer o que tem que fazer para ganhar e pronto. Então eu tento ir formando eles para eles chegarem ali na Júnior, na Sub-23, o mais bem preparados possível, para daí a performance valer, entendeu? Para aí a periodização ser o principal, né? Tem a periodização, tudo, eles fazem treinos, estão fazendo treino de mountain bike, tem tudo, mas assim, vale muito mais corrigir uma largada do que ficar treinando força e ele ser muito forte e não conseguir aplicar a força, entendeu? Então, eu acredito muito nesse jeito de trabalhar e tem dado super certo. Renatinho, e no teu caso, essa busca aí pelo mountain bike, pelo Eliminator e, obviamente, também outras modalidades, como é que foi aí essa ideia de transicionar de modalidades? É bem verdade que você falou aí que você só fica de roda dos meninos aí em postos que você é sprintista, mas já ouvi dizer que não é bem assim, não, que você fica lá na frente torcendo. Papinha. Papinho, né, Ronaldo? Ele acha que a gente não tem informante. Eu já conheço. Né? Tenho 50 anos já. Conhece, tá, Renatinho? Até esses dias eu fui encontrar com o pessoal e tal, eles estão muito fortes. Eu falei, nossa, tô ferrado, eu nem vou voltar a andar com vocês, que eu vou sofrer muito. Aí um falou assim, você é burro, logo você tá indo junto e tá lá sobrando, sofrendo. E eu gosto muito. Eu gosto muito de sofrer. Eu nunca fui o mais rápido ali, mas eu acho que por ter sido atleta de alto rendimento a vida toda, eu vou até o limite do limite e acho que a hora que o coração dispara, a hora que a perna não funciona mais, é aí que eu paro. Eles falam que é por isso que eu fico bom. Então, que eu consigo acompanhar. Mas, assim, essa transição, depois de Tóquio, e aconteceu muita coisa, e eu sentia que para eu ir para uma próxima Olimpíada, eu conseguiria, mas eu não teria um resultado melhor do que eu já tive nas anteriores. Eu não teria a estrutura, principalmente financeira e física, de pista, de tudo. Eu teria que ir para fora e abrir mão de estar junto com a minha família, enfim. O Leandro ia nascer um pouco depois das Olimpíadas, e então eu decidi parar com o BMX, né, a nível olímpico. Só que
eu ainda não estava pronto para deixar de ser atleta de alto rendimento. Eu estava me sentindo bem fisicamente como nunca na minha vida, e aqui, eu morando em Poços de Caldas, tendo as melhores trilhas, as melhores estradas, eu falei, é isso. Então eu entrei assim, eu fiz muita terapia para ir entendendo esse processo, porque quando eu comecei, eu falei, não, eu vou chegar no XCO, eu vou, né, a minha cabeça era isso, e depois eu fui entendendo que eu coloquei algo no lugar do que eu fiz a vida inteira, porque eu não conseguiria de uma hora para outra simplesmente não viver aquilo a minha dedicação, o comer tudo certinho, o dar o máximo em todos os treinos, treinar a semana inteira, enfim. Eu não estava pronto para simplesmente falar, pronto, um atleta aposentado. Oi? Você não estava pronto para ser um atleta aposentado. Ainda mais porque você era jovem, né, pô? Não estava. Sei lá, 30 anos. Ainda 30, 31. Eu não estava pronto e está sendo muito legal essa transição. Eu me cobrava muito no começo, muito, muito, muito. E agora estou tentando levar de um jeito mais leve, assim, sabe? Para o ano que vem eu vou fazer algumas provas, quero tentar sprintar de igual para igual com os melhores atletas do Brasil. Acho que esse vai ser um dos meus objetivos. Eu vou treinar um pouco mais de BMX. Eu competi o brasileiro de BMX esse ano na Elite e andei muito bem. Eu, assim, treinei zero para o brasileiro. Eu estava treinando muito ciclismo de estrada, muito, muito. E eu fui para o Campeonato Brasileiro e fiz minha inscrição para poder andar na pista com os meus atletas, porque é um baita diferencial mostrar para eles as linhas, né? Então eu ando atrás deles, na frente, às vezes filmo com a GoPro e falo, tá vendo aqui, essa curva dá para você fazer mais por baixo, enfim, eu fiz minha inscrição por isso. Só que eu cheguei lá, andei tão bem, eu falei, acho que dá para eu me divertir aqui com a turma. Só que eu tô, 8, quase 10 quilos mais magro, e eu tive 2 luxações em 2010 e 12 no ombro, até uma foi na Olimpíada de 2012 em Londres, e com muito menos massa, né? O meu ombro saiu do lugar. Eu ganhei a bateria do Pedro, que foi o atual campeão, né? Ele ganhou o Campeonato Brasileiro um pouco depois. E eu ganhei a bateria, só que meu ombro saiu do lugar na última rampa. E enfim, eu tô 3 meses sem conseguir treinar muito bem e tudo. Fiz cirurgia, porque na hora de voltar para o lugar quebrou um osso. Só que me acendeu assim uma chama de estar mais junto, né? Também no BMX. Eu acredito que eu consiga ser um bom sprintista da equipe Loop aqui e andar também no BMX. Eu acho que um vai complementar o outro, vai ser bem legal. E eu me sinto muito bem, sabe, dali para ir para o sprint, todo mundo a 60, 70 por hora, batendo o braço, só que tá sem saltar rampa, né? Então tá no asfalto ali, eu sinto bem mais confiança e acho incrível, muito legal. Ô Renatinho, até levando a sua experiência como treinador, você acha que essa transferência, né, a gente usa bastante essa palavra, ela é melhor digamos assim, para o mountain biker ou para o ciclista de estrada? Você sair do BMX, qual das duas modalidades, assim, talvez, sei lá, pensando, né, por conta de salto e tudo mais, você fala, é o mountain bike, pô, mas a gente tem vários atletas bons que também foram para o ciclismo de estrada. Na tua opinião, o que funciona melhor saindo do BMX? Eu acredito que o ciclismo de estrada, pelo sprint e pelo vácuo, né? Numa pista de XCO, você anda atrás do cara, ele não te puxa nada ali, né? Então, eu fui direto para o mountain bike, mais até assim, principalmente pela parte técnica, né? Porque eu não estava ganhando corrida, mas eu estava fazendo vídeos e passando em obstáculos, e isso foi algo legal que a TSW viu, a minha equipe, e competi de e-bike também, e além disso tem as provas curtas, né? Para a prova de XCE, que é o Eliminator, eu tenho nível mundial, assim, consigo andar muito bem com o treino que eu faço. Agora, para uma prova de XCO, é praticamente impossível andar junto com eles, principalmente por causa das subidas, né? As descidas eu consigo descer muito bem, até mais rápido que muitos, em troncos, rock gardens, rampas principalmente, né? Eu passo com muita facilidade e recuperando, né? Eu consigo saltar uma rampa muito difícil, recuperando energia, assim, praticamente sem gastar nada. Só que nas subidas é muita paulada seca, uma atrás da outra, e eu acabo sofrendo muito. No ciclismo de estrada, dependendo, claro que se tiver que ter uma escalada muito grande e tal, aí também não dá. Mas provas que eu consigo... Pode falar.
Eu vou fazer uma outra pergunta. O cara que quiser, por exemplo, inverter, mas não inverter para ele entrar no BMX, o cara é um ciclista de estrada, você acha que é interessante, de repente, ele conhecer uma pista de BMX, ele treinar algumas coisas? Ele vai ter outra visão sobre o rolê na estrada, assim, em relação à segurança, principalmente. Andar em um pump track. A Marcela Told tem andado muito, ela faz ciclismo de estrada, né, e mountain bike também, e ela tem andado muito em pump track, tem andado sem clipe, né, é um tabu muito grande tirar a bicicleta do chão sem clipe para a galera do ciclismo de estrada, e às vezes pode salvar de um capote, né. É um buraco, é uma linha do trem, assim, andando em pelotão a gente sempre tenta avisar ao máximo, mas acontece, né, de quebrar roda, enfim, é muita segurança, assim, eu acho que essa base do BMX, né, que daí teria que ser com uma bike mais de mountain bike, ou uma bike de BMX mesmo, tem aquelas bikes de mountain bike Aro 26, né, que daí não é full, né, mais uma freeride, vamos dizer assim, acho que é freeride o nome, e daí andar em pump track, não precisa querer saltar muito, mas o domínio ali, as curvas, eu acredito que vai melhorar muito também, eu consigo curvar muito bem em ciclismo de estrada, assim, ou curva fechada, ou, por exemplo, circuito, assim, eu consigo otimizar ao máximo para, normalmente a galera freia e acelera muito, né, assim, eu tento aproveitar ao máximo, assim, eu sinto que a leitura, assim, comparado com a maioria do pelotão, eu ganho sempre um descansinho a mais, vamos dizer assim, sabe? Por essa pilotagem, um pouco mais de confiança e tudo, e isso dá por causa do BMX, né? Do pump e tudo mais. O Renatinho, eu queria, a gente já vai ter que terminar aqui o programa, já estamos até passando da hora, mas eu queria perguntar, você falou no início do programa que a gente tem aí alguns atletas que provavelmente já a gente vai ouvir falar aí daqui a uns meses ou daqui a uns anos. E você tem o Miguel, né? O Miguel. Você Miguel tem um atleta chamado Miguel Goulart, e eu vi até que ele fez uma prova internacional e conseguiu uma boa classificação. Além do Miguel, a gente tem outros atletas também que estão despontando, que a gente vai ouvir falar daqui a tempo. A gente tem ali acho que do Miguel para cima, assim, o Miguel tem 13 hoje, aí tem 3 meninos de 14 anos que são muito fortes. Vai ter uns 2, 3 de 15, tem uns 16 que estão vindo bem. Então, assim, e fora os que estão hoje em dia, vindo de júnior para sub-23, que são muito fortes também. Eu não vou citar nomes para não criar expectativas, né? Melhor, mas eu acredito muito nessa nova geração, e é uma geração que os pais estão investindo muito, principalmente em corrida fora. Eu competi uma vez com 14 anos fora e uma vez com 15 e só fui para fora de novo quando eu entrei na seleção com 18. Então eu fiquei muito no Brasil, andando só em pista, né, daqui, e sem uma competição. Eu ganhava praticamente todas as corridas aqui na infância, assim, adolescência, então não tinha uma competitividade muito grande. E esses meninos, né, o trabalho que eu estou fazendo com o Miguel, por exemplo, é de ir nas principais competições, né? E tá junto com os melhores atletas da idade dele, colocando ele para competir categoria acima dele, nesse nível de competição. Ele fez uma final na categoria que é 13 e 14 anos. Ele era o único de 13, estava junto com os caras de 14. Eu vi, então, ele tem uma cabeça super boa, né? Até na comunicação, eu vi nas mídias aí, legal, bem legal. E ele é do Rio Grande do Sul, eu treinei ele 1 ano à distância, e desde dezembro, faz 1 ano agora, desde dezembro do ano passado, ele mudou aqui para Poços com a família, e a gente está junto. Então é um menino que eu acredito muito nele. Eu tento tomar esse cuidado, ele é muito dedicado e tudo, mas eu tento fazer com que ele tenha momentos também diferentes, momentos, né, de diversão, e que leve tudo um pouco tranquilo, né? Ele se cobra muito, e eu acho que até quando é do próprio atleta é mais tranquilo, né? Eu não fico cobrando, assim, eu passo o que eu acho que é melhor para ele e ele tenta fazer o máximo, né? Não só ele, como a maioria, né, dos atletas que eu treino. E é isso, eu acredito muito que essa geração desses meninos aí para 2028 e 32, quem sabe aí 2032 pela primeira vez a gente não consiga ter 2 atletas, né, no masculino pela primeira vez. Isso é bem legal. Lembrando
Lembrando que o melhor resultado ainda de uma Olimpíada é seu, né? É do Renato Rezende. Eu fui o único, no masculino, o único brasileiro a participar de Olimpíada. Em 2008, a gente não conseguiu, o Brasil não conseguiu a vaga, né? Ainda não tinha idade. E agora, 2024, o Brasil não conseguiu. Legal. Aninha? Foi semifinalista, né? Vale ressaltar que foi semifinalista também lá em Tóquio, né? Fui semifinalista. Isso, foi o melhor resultado. Foi bem especial, assim, foi bem difícil chegar lá. Eu acho que seria um podcast inteiro contando isso, mas só para resumir, a gente estava no meio da pandemia, né? E eu preso aqui no Brasil, todos os atletas do mundo treinando, e foi bem difícil, assim, para finalizar as últimas competições, conseguir a vaga, e depois, né, treinar para a Olimpíada, enfim. Foi bem difícil e essa semifinal foi muito especial devido a todas as condições que eu tive e tudo. Eu fiquei muito, muito satisfeito mesmo. Legal. Nós vamos fazer o Renato Rezende 2, a missão. Então você vai voltar aqui para contar essa história toda, tá bom? Boa. Bom, é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio. Obrigado, Ana. Renatinho, mil obrigados, cara, você contar aí a sua... Que honra estar aqui com vocês. Não, você contar a sua experiência. BMX, que eu acho que talvez não é tão conhecido pelo pessoal, né, que escuta vocês. Deixa aí, né, minhas mídias, quem quiser acompanhar, que é @Rezende500. E vocês vão me ver aí no ciclismo de estrada, sofrendo sempre na roda aí de vocês. E, bom, é um prazer mesmo estar falando aqui. Muito obrigado pelo convite. E é isso. Quem quiser, né, tá sempre bem-vindo, tanto para vir pedalar aqui em Poços com a gente, ou quiser, né, vem pedalar e já quiser dar uma voltinha na pista de BMX, é só mandar mensagem. A gente organiza um treininho, vai ser um prazer receber aqui. Certamente. Vai ser demais. Eu colo aí em vocês até onde der, tipo a descida da Serra da Prata. Não, brincadeira. Mas em breve a gente se vê por aí pedalando. Boa. Estaremos aí. Bom, é isso aí, pessoal. Obrigado. Mais um episódio e a gente se vê na próxima. Até.